Bem, boa noite, meus irmãos. Estamos na Sociedade de Estudos do Espírito Francisco de Assis, hoje, dia 18 de fevereiro de 2022, e nas sextas-feiras, nesse horário, nós estudamos essa obra, né? Nosso Lar, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo espírito de André Luiz. Nós estamos estudando o capítulo 19, A Jovem Desencarnada. Hoje é a segunda aula, sobre esse capítulo. E vamos iniciar aqui a nossa leitura do nosso capítulo, que diz aqui, nós paramos aqui, onde a mãe, a dona Laura, a mãe do Lísia, diz assim, tolinha, né? Eu vou ler o parágrafo anterior para a gente poder entender melhor. Vi a jovem, porque ela diz assim, ó, Heloísa tem estado inquieta, aflita, em parte justifica-se. A tuberculose foi longa e deixou-lhe traços profundos. Entretanto, não se pode prescindir, quer dizer, dispensar a tempo algum, do otimismo e da coragem. Quer dizer, mesmo que a situação esteja apertada, precisamos manter o otimismo e a coragem, né? Vi a jovem arregalar os olhos, muito negros, como a reter o pranto, mas em vão. O tórax começou a arfar-lhe violentamente e, colando o lenço ao rosto, não conseguia conter os soluços angustiosos. Mas antes da gente continuar a leitura, vamos fazer a nossa prece, que nós esquecemos de fazer no início, né? Pedido ao Pai, ao nosso Pai Criador, a Jesus, nosso Mestre, aos amigos espirituais, que nos acompanhem durante esse estudo, nos auxiliando a compreender as orientações que o nosso irmão André Luiz nos traz, para que possamos nos aprofundar nos ensinos de Jesus, nos ensinos dessa doutrina. E sempre pedimos, Senhor, a tua proteção, não só para nós, o teu consolo, o teu esclarecimento, a tua bênção, principalmente para todos os nossos irmãos que nesse momento se encontram em aflição, se encontram em sofrimento, se encontram em angústias, Senhor. Que esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados, onde quer que estejam, Senhor, possam ser amparados, para que assim possam despertar, possam vencer as suas dificuldades e continuar a sua caminhada enquanto espírito imortal. Que a tua luz, Senhor, ilumine a todos nós, ilumine esse mundo, afastando a dor, afastando a angústia e fazendo brilhar essa luz como o sol brilha sobre nós a cada dia, nos trazendo esse calor que reconforta e sustenta. E assim, envolvidos por essas vibrações amorosas, que sempre nos amparam e nos fortalecem, te pedimos amorosamente que nos permita continuarmos o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Então, vamos continuar aqui, né? Tolinha, diz Dona Laura, disse a meiga senhora abraçando-a, é necessário reagir contra isso. Estas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente. Nada mais. Mostrando o quê? Que a jovem, enquanto esteve encarnada, né? O nome dessa jovem é Heloísa, neta da Dona Laura. Ela não recebeu uma orientação voltada para a questão do espírito, para falar uma religião que falasse da imortalidade do espírito. Então, por isso esse sofrimento todo que ela está tendo, porque foi uma educação que não foi eficiente, não tratou dessas questões. E aí o espírito, né, agora que está desencarnado, se ressente. E aí ela continua. Sabes que tua mãe, ela está falando da mãe da Heloísa, da jovem, né? Não se demorará.
e que não podes contar com a fidelidade do noivo. Ela diz que a mãe dela brevemente deve desencarnar. Que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Então, ela também está preocupada que o noivo, agora que ela desencarnou, vai arrumar outra namorada. Entendeu? Então a dona Laura está dizendo para ela: olha, te prepara, porque é bem certo que dentro de pouco tempo ele conheça outra jovem, não é? Ele não vai te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra, né? Tipo assim, nunca mais irei namorar, nunca mais amarei outra mulher. É isso que ela está chamando a atenção da menina. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado, né? Ele está longe de ser um Saulo que manteve-se ali, né, casto até a morte, não procurando outro amor. Ele tinha o amor dele, né? A sua noiva, quem ele foi apaixonado, mas ela morreu e ele não buscou outra. Então vamos aqui, então diz aqui, ó, naturalmente ele, o noivo, desposará outra e deves habituar-se a esta convicção. Então é certo que dentro de pouco tempo ele vai conhecer outra mulher, vai se casar e ela tem que se acostumar a isso. Por quê? Porque a gente sabe muito bem o problema que acontece muitas vezes quando a pessoa desencarna e deixa um viúvo ou viúva na terra e esse espírito não aceita isso, não é? Ele pode se tornar um obsessor do marido ou da esposa. Minha mulher, minha casa, meus filhos. Lembra do André Luiz? Quando ele foi visitar a família? E ele chegou lá, a primeira coisa que ele olhou, porque ele tinha na sala dele um quadro, que era aqueles quadros tradicionais da família, né? Que era o marido, às vezes era o marido em pé, a mulher sentada na cadeira e os filhos ao lado. Ou então era o marido ao lado da mulher, em pé, e os filhos. E ele tinha um quadro desse na sala. Quando ele entrou na casa, a primeira coisa que ele fez, olhou para a parede. Cadê o quadro? Dele com a mulher e com os filhos. Não tinha. Quando ele chega no quarto, vê outro deitado na cama dele. Os filhos chamando o padrasto de papai. Quando uma filha sente a presença dele, era mais sensível, e ela lembra do pai, a mãe diz o quê? Para com isso. Tipo assim, seu pai já morreu há muito tempo. Não é hora de falar do seu pai. Olha para o seu padrasto, está lá doente, fulano está doente. História de se lembrar do seu pai agora, mas a filha sentiu a presença do espírito dele na casa. Aquilo foi para ele um soco no estômago, um atrás do outro. E ele quase perdeu as estribeiras. Ainda mais quando a companheira que chegou depois em socorro dele disse que ele tinha que ajudar o novo marido, o adversário dele. Porque ele viu o homem como adversário, o invasor, o ladrão da família, do amor dos filhos dele. Olha só. Então isso é muito problemático, né? Então eu vou partilhar aqui o nosso ecrã para que a gente possa tratar um pouco desse assunto, que é um assunto que muita gente não dá atenção, mas a gente sabe que é uma questão realmente que traz para as pessoas um pouco de dificuldade, justamente para aquelas pessoas que não estão muito preparadas para esse tipo de coisa, né? Vamos lá. Então está aí. A Jovem Desencarnada, capítulo 19, aula número 2. A
Analisando, vamos começar a analisar o passo a passo aqui. No estado da jovem, né? Não é mais doloroso ouvir palavras tão sinceras, porque a dona Laura foi de uma sinceridade, ela disse aqui, né? Sabes que tua mãe não se demorará, quer dizer, a mãe logo vai desencarnar, porque deve já estar velha, doente, né? E que não podes contar com a fidelidade do noivo, que de modo algum está preparado a te oferecer uma sincera dedicação espiritual na terra. Ele ainda está longe do espírito sublime do amor iluminado. Naturalmente desposará outra e deves habituar-te a esta convicção. Então, olha só, que pancada! A avó chega e diz para ela, ó, minha filha, você morreu, esse noivado acabou, esse noivo que você dizia que amava e que ele dizia que te amava, a qual vocês faziam jura de amor, não espera por ele não, que daqui a um pouco tempo ele já vai estar olhando para outra, vai esquecer de você. Quer dizer, ela jogou, como diz o povo ali, jogou na lata, né, no rosto da pessoa. Aí a gente poderia pensar, poxa, a jovem está doente, sofrendo, né, desencarnou com tuberculose. Ela não está sendo dura demais? Não é doloroso para essa jovem nesse estado ouvir essas palavras tão sinceras, mas também tão duras? Meias verdades, mentiras brancas, nunca serão a verdade. A pretexto de não magoar, não expor pessoas, muitas vezes foge-se do que é moralmente correto. Seria tudo mais simples e natural se não precisássemos usar de subterfúgios para escapar da ideia clara e precisa. Porque muitas vezes a gente tem essa mania. Ah, não, olha, vamos falando devagarzinho certas coisas, né? São meias verdades. É uma mentirinha, né? Mas é uma mentirinha que não vai fazer tão mal. É o que a gente chama de meias verdades, mentiras brancas. Mas essas meias verdades, essas mentiras brancas, nunca serão verdade. Se ela diz assim, não, minha filha, fica tranquila, seu noivo te ama, ele vai demorar, ele não vai procurar outra jovem não esquenta a cabeça com isso. Aí daqui um mês, 2 meses, ele já está todo faceiro, esticando o olho para outra jovem. E aí ela vai dizer, olha o trauma. Mas a senhora falou, olha lá. Não, minha filha, mas você tem que entender que... Aí começa, né? Aí vai piorando cada vez mais as desculpas. Então, a pretexto de não magoar, não expor pessoas, muitas vezes foge-se do que é moralmente correto. Seria tudo mais simples e natural se a gente não usasse de subterfúgios para escapar da ideia clara e precisa. Sempre é claro, como a avó falou, fez, com respeito e amorosidade. A veracidade é a luz libertadora, que pode até chocar e decepcionar a princípio, mas que conduz o pensamento ao caminho reto, da compreensão das coisas como são, fortalecendo os sentimentos de aceitação e as relações de confiança e entendimento. Então, por mais difícil que seja, a gente tem que sempre buscar um jeito de contar a verdade, tá? Com respeito, com amorosidade, né? Com carinho, mas evitar o que a tal das meias verdades, que às vezes vai fazendo com que a coisa fique cada vez mais complicada, tá? E existem N exemplos disso. Ah, não, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois, vamos deixar para depois. Aí a coisa vai crescendo, crescendo, crescendo. E aí, quando a bomba explode, é muito pior do que se você tivesse contado a verdade lá no início. A mentira nunca foi, assim, boa conselheira, nem uma coisa que desse resultados satisfatórios. Uma vez eu vi um homem falando sobre isso. Quando você conta uma mentira, depois você tem que fazer verdadeiras
mirabolâncias, né? Para poder sustentar aquela mentira. E a coisa vai se tornando um verdadeiro desastre, né? E quando ela arrebenta, meu Deus do céu, é dor para tudo quanto é lado. No livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Valdo Pereira Franco, Joana diz o seguinte: tornou-se tão habitual o fenômeno da distorção dos fatos que se criou a imagem da chamada mentira branca, isto é, aquela de caráter suave, que não prejudica, pelo menos intencionalmente, e evita situações que se poderiam tornar desagradáveis, caso fosse dita a verdade. A face da verdade é transparente e nunca deve ser ocultada. A verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. Então, hoje em dia, se tornou muito habitual esse fenômeno da distorção dos fatos, tá? Então, é igual às vezes você encontra uma jovem que diz assim: eu quero fazer uma cirurgia plástica porque eu quero ter o nariz da fulana de tal. O que você acha? Aí a pessoa diz assim: não, mas não precisa. Mas eu quero ficar com o nariz da atriz tal. Aí você diz: então você vai lá, ajeita só um pouquinho desse lado, um pouquinho desse. Aí ela vai lá, ajeita desse lado, um pouquinho desse, e não fica com o nariz da fulana de tal. Eu vi isso uma vez, deve ter um mês mais ou menos, uma moça que está com o nariz todo deformado. Aí ela fez umas 3 cirurgias e não conseguiu o nariz da fulana de tal e ficou com o nariz pior do que ela achava que era o nariz dela. E detalhe, gente, o nariz dela não tinha nada de ruim. Nada de ruim. E aí ela falou assim: olha o problema que eu estou agora. Eu queria um nariz da atriz tal, ela mesmo falou, não fiquei, e isso que está aqui, quando eu me olho no espelho, eu considero pior do que eu tinha. Se eu soubesse que ia ficar desse jeito, eu preferia ficar com o meu nariz. Só que o cirurgião disse que não quer mais fazer cirurgia em mim e que eu não vou conseguir voltar a ter o meu nariz natural. E agora, toda vez que eu me olho no espelho, eu tenho que aturar isso. Eu me odeio e começo a falar um monte de coisa. E ela diz que perguntou às pessoas o que elas achavam antes, né? E as pessoas diziam para ela: nunca ninguém disse a verdade. Então, talvez se alguém dissesse para ela: minha filha, preste atenção no seguinte, o seu nariz não é feio, tá? Pode não ser o nariz de uma Vênus, mas seu nariz não é feio. Tem outra coisa, por mais que se faça a cirurgia, você nunca, jamais, em tempo algum, vai ter aquele nariz. Está arriscada a ficar deformada. Talvez se alguém fosse muito clara com ela, ao dizer isso, ela não tivesse se aventurado tanto, né? Mas, às vezes, para não magoar o outro, não estou tirando a responsabilidade dela, mas muitas vezes a gente, para não magoar o outro, nós usamos de meias-verdades. E a Joana diz: a verdade deve ser ministrada com naturalidade, suavemente, sem alarde, sem imposição, mas também sem ser falseada, sem perder a força do seu conteúdo. Foi o que essa moça falou. Podia ser até que ela continuasse fazendo a cirurgia, mas pelo menos ela teria escutado a verdade. Ao contrário do que aconteceu, as pessoas ficaram, né, ali pisando em ovos para falar a verdade para ela. Porque essas impressões, né? E aqui a dona Laura também vai dizer para ela assim, né? Que essa sensação, essa dor que ela está sentindo, esse corpo mole, esse cansaço, né? Essa tristeza por causa do desencarne, deixando um casamento de lado, um noivo de lado. E aí a avó diz: essas impressões são os resultados da educação religiosa deficiente, nada mais, né? Então, por que essas impressões são os resultados da educação deficiente?
Muitas religiões e filosofias auxiliam os homens nas questões de transcendência do ser. No entanto, sem esclarecê-los sobre a vida que os espera após a morte do corpo físico. Então, muitas religiões falam, né? Ah, todos nós vamos deixar o mundo um dia, nós precisamos entender isso, aceitar aquela coisa toda, mas não trata com profundidade do assunto desencarnação e sobre a vida após a morte, como nós estudamos isso na aula passada, na aula anterior, como nós, dentro da doutrina, abordamos esse assunto, né? Nós falamos isso, se eu não me engano, foi numa das aulas sobre diversidade, sobre, eu não me lembro bem, foi Livro dos Espíritos, separação da alma e do corpo, né? Sobre a vida após a morte, foi uma aula passada ou retrasada do Livro dos Espíritos. Falamos muito sobre isso, que é um assunto que a maioria das religiões não gosta de falar. Morte. Pessoas já começam, vamos mudar esse assunto, que assunto mais esquisito, nossa, que assunto horrível, ficar falando de morte, de morte. As pessoas têm medo da morte. Então, como têm medo da morte, elas não falam sobre a morte. Mas é uma coisa sem lógica, porque todos nós teremos que enfrentar isso um dia. Ou melhor, nós já enfrentamos isso milhares de vezes, só que a gente não lembra. Mas a gente sabe que já passou por ela. Então a gente tem que falar sobre ela sim, para que na hora do nosso momento a gente não entre em desespero, né? A gente não fique nesse sofrimento atroz, né? Após o desencarne. Então é o que ela fala, a Joana traz isso para a gente. A doutrina espírita é o consolador prometido, que além, né, de revelar com riquezas de detalhes as condições que os aguardam, os coloca em relação com os que já lá se encontram. Então, a doutrina espírita, ela traz para a gente essa orientação, ela chama a nossa atenção para essa questão, né? Ela nos toca, ela nos avisa de que todos nós vamos ter que enfrentar esse momento e ninguém vai poder fugir dele. Deixa eu ver aqui. Aqui no Livro dos Espíritos, vamos dar uma olhadinha na questão 148, nota de Allan Kardec. Questão 148. Eu não vou ler tudo, diz aqui. A pergunta, na parte 2ª, capítulo 2, da Encarnação dos Espíritos. Kardec pergunta, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Dever-se-á daí concluir-se que são perigosos? E os espíritos dizem, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. O homem é que deles tira uma consequência falsa, pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada é aquela coisa, morreu, acabou, os amedronta, e mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Vamos dar uma avançadinha aí. Deixa eu ver aqui rapidinho. Na nota de Allan Kardec, deixa eu só ver aqui rapidinho, na nota de Allan Kardec, dá uma olhadinha aí no parágrafo, deixa eu numerar esses parágrafos aqui, só para facilitar para a gente. 1, 2, 3...
No parágrafo 3, aqui no meio, diz assim: a religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus. Será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria Igreja lhes dá esta última significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra, que é o que se faz, que é o que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Eu vou pedir a vocês para esperar só um minutinho, que eu esqueci de pegar o meu caderno. Espera aí um instante. Que eu esqueci do caderno, onde tem as anotações aqui. Então, vamos lá. Deixa eu só aqui. Então, vamos aqui, né? Então, ele diz aqui, é erro dizê-lo. E a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer até certo ponto. Em nos esclarecer acerca desse futuro. Em fazer com que até certo ponto o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar. Não mais pelo raciocínio, somente, porém, pelos fatos. Então, a gente percebe que nós precisamos muito entender essa questão, né? A questão sobre a morte. Então, ele diz aqui, ó, é erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro. Que futuro? Vida após a morte. Em fazer com que até certo ponto o toquemos, porque de tanto eu estudar, né? De tanto eu estudar, eu acabo como quase que tocando com o dedo esse mundo dos espíritos, né? Porque tem os espíritos que se comunicam, eu leio o livro, eu leio a obra de André Luiz, de Ivone do Amaral Pereira, e a Ivone nos traz as coisas com tantos detalhes, que você chega às vezes, até parece que você está vivendo nesse mundo dos espíritos, né? E o penetremos, às vezes, com o olhar, não mais pelos raciocínios somente, porém pelos fatos. Então, a doutrina espírita, ela nos traz essa possibilidade, não é? Vamos voltar agora na continuação do livro, né, do André Luiz. Diz assim, eu vou voltar só a frase, naturalmente desposar a outra e deves habituar-se a esta convicção. Nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca. Nem seria justo exigir que o noivo se matasse, né? Como aquela coisa, né? Eu não aguento viver sem o meu noivo, então eu vou me matar. Ou melhor, o noivo, o viúvo, que não chegou a ser viúvo porque ele não casou, né? O noivo viúvo. Não tem graça de dizer assim, não. Minha noiva morreu, eu não vou aguentar viver sem ela, então eu vou me matar para ir ficar com a minha noiva. É o que ela diz aqui. Nem seria justo exigir desse rapaz
sua vinda brusca para o plano espiritual. Primeiro porque se ele fizesse isso, ele não ficaria com a noiva, né? Porque ela pode estar com problema, mas ela morreu de morte natural, ela morreu de tuberculose, de uma doença. Se ele se suicida, é uma morte provocada. E aí eles vão ficar bem, ele não vai ficar perto da noiva. Então não seria justo exigir dele. Sorrindo maternalmente, a senhora Laura acrescentou: admitamos que viesse. Olha aí. Vamos admitir que ele viesse, forçando a lei. Vamos admitir que ele praticasse, né, o suicídio. Ele estaria o quê? Forçando a lei, não é? Tirando a própria vida. E a lei diz o quê? Que nenhum de nós tem o direito de tirar a própria vida, até porque não fomos nós que demos a vida, foi Deus. Não seria mais duro o sofrimento? Claro que seria. Ele seria um suicida. E todos nós sabemos o sofrimento que cai, se derrama sobre o suicida. Principalmente nós que estudamos o livro Memória de Suicida. Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvida nesse particular? Claro, a noiva que tivesse, vamos dizer que ela de alguma maneira, no plano espiritual, tivesse influenciado ele que está encarnado a se suicidar. Seria uma criminosa. Olha aí. Aquele que fica, né, tentando seduzir o outro a cometer o suicídio. Olha aqui, é isso que ela está falando. Não pagarias caro a cooperação que houvesse desenvolvido nesse particular? Não te faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que te equilibres aqui. Então, ela está dizendo para ela, não entre em desespero. Aqui, você não estará sozinha, você tem a mim, que sou a sua avó, tem o primo, que é o filho dela, né? Que está ali, já desencarnado, um espírito maravilhoso, né? Que é o Lísias, o visitador da saúde, formará uma legião de novos amigos e não faltarão amizades carinhosas, nem colaboração fraternal para que ela se equilibre ali. E se amas de fato o rapaz, o noivo que ficou na terra, encarnado, deves procurar harmonia para beneficiá-lo. Mais tarde, além disso, tua mãe não tarda a chegar. Então, ela deve procurar o quê? Orar, vibrar por ele, para que ele seja feliz. Quem sabe, um dia, quando ele desencarnar, se realmente eles se amarem verdadeiramente, poderão se reencontrar no plano espiritual e ficarem juntos, amigos, né? E ela diz assim, além disso, tua mãe logo vai desencarnar. Então, você ainda vai ter o carinho da sua mãe aqui. Então, não se desespera, não. Fica tranquila, né? Então, vamos ver aqui o que a gente pode conversar mais sobre isso. O que significa, né? Esse assunto é interessante e merece da gente uma pesquisa um pouquinho maior. O que significa quando a dona Laura diz para ela, nem seria justo exigir-lhe a vinda brusca, né? Admitamos que viesse forçando a lei. Falamos sobre isso, mas vamos nos aprofundar um pouquinho. A influenciação obsessiva, espiritual, pode até acarretar o suicídio do encarnado. Ficar ali perseguindo, né? Influenciando aquela... No entanto, obsessor e obsidiado sofreriam as consequências do que provocaram contra as leis naturais. É aquela coisa. Ele vai ser culpado, sim, mas aquele que auxiliou esse processo, aquele que incentivou,
também vai sofrer as consequências do que provocaram contra as leis naturais, porque suicídio não está dentro das leis naturais. No Livro dos Espíritos, item 459, deixa eu ir lá, 459, vamos lá. Parte 2ª, capítulo 9 da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Kardec pergunta assim: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Essa pergunta é famosíssima, né? E os espíritos dizem: muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Mas eles irão nos influir de uma maneira negativa se nós permitirmos. Entendeu? Se eu abrir a brecha, se eu permitir, eles poderão sim. Eles poderão sim. Mas se eu me mantiver vigilante, esses espíritos que querem muitas vezes nos perturbar, eles não terão oportunidade. Então, quando eles dizem muito mais do que imaginais, influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem, eles querem dizer isso. Se você permitir, eles irão sim. Eles irão influenciar, eles poderão até causar grandes desastres na tua vida. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Porque a pessoa às vezes diz assim: já falaram que os espíritos vão influenciar na minha vida, então eu não tenho como rechaçá-los. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Tá? Eles irão influenciar de uma maneira negativa se eu permitir. No livro, tem um livro, não sei se vocês estão conseguindo ver, Obsessão e Desobsessão, Sueli Caldas Schubert. Na parte 1ª, capítulo 1, trata da obsessão. A Sueli, ela diz assim, deixa eu pegar aqui, no capítulo 1, a obsessão. Aí ela traz a questão 459, essa que nós acabamos de ler. E ela vai dizer assim, a assertiva dos espíritos, Allan Kardec, quer dizer, essa informação que eles deram, né? Muito mais, quando eles perguntaram, influi os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos, eles dizem, muito mais do que imaginais. Então, essa assertiva dos espíritos, Allan Kardec, demonstra que, na maioria das vezes, estamos todos nós encarnados agindo sob a influência de entidades espirituais que se afinam com o nosso modo de pensar e de ser, ou em cujas faixas vibratórias respiramos. Isto, diz ela, não deve causar admiração, pois se analisarmos a questão sob o aspecto puramente terrestre, chegaremos à conclusão de que vivemos em permanente sintonia com as pessoas que nos rodeiam, familiares ou não, das quais recebemos influenciações através das ideias que exteriorizam, dos exemplos que nos são dados e também que influenciamos com a nossa personalidade e pontos de vista. Quer dizer, nós influenciamos e somos influenciados. Quando acontece de não conseguirmos exercer influência sobre alguém de nosso convívio e que desejamos haja sobre o nosso prisma pessoal, via de regra tentamos por todos os meios convencê-lo com argumentos persuasivos de diferente intensidade, a fim de lograrmos o nosso intento. Natural, portanto, ocorre o mesmo com os habitantes do mundo espiritual, já que são eles os seres humanos desencarnados, não tendo mudado pelo simples fato de deixarem o invólucro carnal, a sua maneira de pensar e as características da sua personalidade. Então, da mesma maneira que, às vezes, eu estou aqui na Terra com um amigo e eu quero convencer esse amigo a fazer o que eu quero, eu tento de todas as maneiras convencê-lo, até que eu consiga o meu intento. Da mesma maneira acontece no plano espiritual. Eles estão lá com as suas ideias e vão tentar de tudo
para nos convencer a fazer o que eles querem, né? Então, ela diz aqui, assim vamos encontrar desde a atuação benéfica de benfeitores e amigos espirituais que buscam encaminhar-nos para o bem, até os familiares, que vencendo o túmulo desejam prosseguir gerindo os membros do seu clã familiar. Então, tem aqueles que desencarnaram, estão no plano espiritual, mas querem continuar dominando os parentes que estão aqui encarnados. Uma esposa, um filho, uma mãe, um pai, entendeu? Aí ela diz aqui, bem como aqueles outros a quem prejudicamos um ato de maior ou menor gravidade, nesta ou em anteriores reencarnações, e que nos procuram no tempo e no espaço para cobrar a dívida que contraímos. Por sua vez, os que estão no plano espiritual também se acham passíveis das mesmas influências partidas de mentes que lhes compartilham o modo de pensar, ou de outras que se situam em planos superiores. E no caso de serem ainda de evolução mediana ou inferior, de desafetos de seres que buscam intensamente pelo pensamento num conúbio de vibrações e sentimentos incessantes. Essa permuta, essa troca é contínua e cabe a cada indivíduo escolher, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Então, há casos de desencarnados que tentam influenciar outros desencarnados e há casos de encarnados que buscam influenciar desencarnados. Então, você tem o processo obsessivo de encarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, de encarnados para outro encarnado e de desencarnado para outro desencarnado. Como nós somos seres humanos, somos individualidades e sempre guardamos as características da nossa personalidade, estejamos aqui na Terra ou no plano espiritual, essa troca de influenciação é intensa. Entendeu? É intensa e acontece de todos os modos. E aí ela diz aqui, ó, essa troca, né, de onda mental de influenciação é contínua, acontece intensamente e cabe a cada indivíduo, esteja encarnado ou desencarnado, escolher, ele tem o livre-arbítrio, optar pela onda mental com que irá sintonizar. Então, o desencarnado tem essa responsabilidade de cuidar para saber com que onda mental ele vai sintonizar, e o encarnado também. E ela conclui esse capítulo dizendo, portanto, a resposta dos espíritos a Kardec na questão 459 nos dá uma noção exata do intercâmbio existente entre os seres humanos, seja ele inconsciente ou não. Porque tem o cara que diz assim, mas eu sintonizo com o obsessor, com um amigo, sei lá, inconsciente, não interessa. Seja inconsciente ou não, mas de qualquer modo real e constante. Então, mesmo que seja inconsciente esse contato, você é responsável. Então, olha só que situação, né? E no livro Céu e Inferno, Allan Kardec, na parte 2, capítulo 5, onde tem o depoimento do Antony Bell, na pergunta número 6, Kardec faz a seguinte pergunta a esse espírito. Um espírito obsessor pode realmente levar o obsidiado ao suicídio? Kardec fez essa pergunta. Na parte 2, no capítulo 5, Antony Bell, ele perguntou isso para o espírito, na pergunta número 6. E o espírito responde assim, certamente, pois a obsessão que de si mesma é já um gênero de provação. Pode revestir todas as formas. Então, olha só, certamente pode, pois a obsessão que de si mesma é já um gênero de provação, pode revestir todas as formas. Mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. Não quer dizer que o espírito, ou melhor, não quer dizer que aquele que se suicidou é vítima. Tá? O homem dispõe sempre do seu livre-arbítrio, diz Antony Bell.
e, conseguintemente, está em si o ceder ou resistir às sugestões a que o submetem. Por isso que Kardec diz, não há arrastamento que o homem não possa vencer. Então, não tem esse negócio. Eu não tive culpa. É responsável. Porque o homem sempre tem dispõe do seu livre-arbítrio para dizer, não, dessa linha eu não passo. E ele sempre poderá resistir a qualquer tipo de tentação. Voltando ao livro da Sueli Caldas Schubert, no parte 1, capítulo 2, das companhias espirituais, né? Ela vai estar em relação, essa pergunta, esse texto que ela vai desenvolver, ele está em relação ao livro A Gênese, no capítulo 14, item 15. Esse capítulo 14 é famoso, né? E lá no capítulo 14, item 15 da Gênese, que é o capítulo dos fluidos, tem um parágrafo que diz assim, criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico. O pensamento se reflete no envoltório perispirítico, como no espelho. Toma nele o pensamento, toma no perispírito corpo, e aí, de certo modo, se fotografa. Então, o pensamento, né, se fotografa. É como se ele se fotografasse ali no perispírito. Desse modo é que os mais secretos movimentos de alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. E aí a Sueli vai dizer assim, há uma simples vibração do nosso ser, há um pensamento emitido, por mais secreto nos pareça, evidenciamos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Gente, quando eu li isso aqui, eu já fiquei com a pulga atrás da orelha. Agora, então, eu fiquei mais chocada nessa outra leitura. Eu vou repetir isso aqui. Olha a importância para nós, espíritos, sejam encarnados ou desencarnados, essa afirmação de Sueli Caldas Schubert, uma profunda estudiosa da mediunidade, que eu tive o prazer de conhecer. Ela diz assim, há uma simples vibração do nosso ser. Não precisa tocar tambor, não precisa rufar os tambores. Há uma simples vibração do nosso ser. Há um pensamento emitido, por mais secreto que nos pareça, não tem ninguém ouvindo nem vendo. Evidenciamos de imediato, quer dizer, mostramos de imediato a faixa vibratória em que nos situamos, que terá pronta repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibracional. Quando eu emito o pensamento, aqueles que estão na minha frequência vibracional tremem. Opa! Opa! E é assim que aqueles que estão reencarnados, que estão escondidos debaixo de uma nova carne dos seus adversários, são descobertos. Porque quando a gente reencarna, a gente tem uma opção. Estou escondido. Nova cara, novo corpo, novo nome, nova cidade, nova família. Deus me deu essa oportunidade. Eu reencarnei e meus obsessores, meus adversários, não sabem quem eu sou. Eu até posso mudar de sexo. Ele estava perseguindo uma mulher, eu estou aqui no corpo masculino. Ficou difícil pra caramba. Não, eu era inglês, agora eu nasci brasileiro, né? Eu era branco, agora eu estou negro. Não vai me achar de jeito nenhum. Mas aí
vem o meu pensamento, porque eu mudei toda a fachada, mas o meu pensamento, a minha moral continua a mesma. Lembra? Olha os meus cabelos, quanta diferença. Não, não. O meu pensamento continua o mesmo. E quando eu lanço aquele pensamento muito semelhante àquele do passado, opa, o outro diz assim, te achei, te achei. E tá aqui, ó, repercussão naqueles que estão na mesma frequência vibratória. Isso, gente, é fantástico. E ela continua assim, assim atrairemos aqueles que comungam conosco e que se identificam com a qualidade de nossa emissão mental. É a tal da mulher que olhou para trás e virou estátua de sal. E aí ela continua assim, através desse processo, captando as nossas intenções, sentindo as emoções que exteriorizamos e lendo, entre aspas, os nossos pensamentos, é que os espíritos se aproximam de nós. E não raro passam a nos dirigir, comandando nossos atos. Isso se dá imperceptivelmente. A gente às vezes nem percebe. Está sendo guiado. Afinizados conosco, querendo e pensando como nós, fácil se torna a identificação, ocorrendo então que passamos a agir de comum acordo com eles, certos de que a sua é a nossa vontade, tal a reciprocidade de sintonia existente. E aí ela vai dizer, sabemos que a nossa vontade é livre de aceitar ou não estas influenciações. Afinal, nós temos o livre-arbítrio, tá? A nossa vontade é livre de aceitar ou não essas influenciações, que a decisão é sempre de nossa responsabilidade individual. O importante é meditarmos a respeito de quanto somos influenciáveis e quão fracos e vacilantes somos. O Espiritismo, levantando o véu dos mistérios, nos traz a explicação clara, demonstrando-nos a verdade. E, através desse conhecimento, nos dá condições de vencer os erros, sobretudo de nos preservarmos de novas quedas. No passado, sabemos-lo hoje, escolhemos o lado das sombras, trilhando caminhos tortuosos, tentadores e que nos pareciam belos. Optamos pelo gozo material, escolhendo a estrada do crime, onde nos chafurdamos com a nossa loucura enquanto fazíamos sofrer os seres que de nós se aproximavam. Muitos de nós ouvimos a palavra do Cristo e tivemos a sagrada ensancha de optar entre a luz e a sombra, mas, aturdidos e ensandecidos, preferimos Mamon e César. Após essa desastrosa decisão que repercutiria em nosso mundo íntimo, em tragédias de dores acerbas e sofrimentos prolongados pelos séculos afora, fomos rolando, quais seixos levados pelo caudal de águas turbilhonantes, tendo junto a nós aqueles que elegemos como companheiros de jornada, até que chegamos finalmente ao porto seguro do Consolador. Eis a opção que o Espiritismo nos faculta agora. Eis a escolha que o Espiritismo nos faculta agora. Escolha consciente e amadurecida. Escolha feita por quem já sabe e conhece. Por isso mesmo, muito mais responsável. Um texto espetacular da nossa companheira Sueli Caldas Schubert. E aqui na questão 944, né, de O Livro dos Espíritos, na parte 4ª, capítulo 1, das penas e gozos terrestres, Kardec pergunta, tem o homem o direito de dispor da sua vida? Não, só a Deus assiste esse direito. O suicídio voluntário importa numa transgressão desta lei. Aí na 944A, não é sempre voluntário o suicídio? O louco que se mata não sabe o que faz. Realmente ele não sabe o que faz, porque ele não tem ideia do que ele irá sofrer. Então, a obsessão não é amor, pois o verdadeiro amor é paciente, harmonioso, é altruísta e requer renúncia, visando o bem do ser
auxiliando com equilíbrio sempre que necessário. Essa coisa de que eu vou me matar, vou matar ela, e isso não é amor. Ou então a história do Romeu e Julieta, isso não é amor. O verdadeiro amor é paciente e harmonioso. No livro Leis de Amor de Emmanuel, psicografia pelo Chico, tem o capítulo 5, Obsessão, que diz o seguinte, é de perguntas e respostas. É um livrinho pequenininho. Então, numa das perguntas feita a Emmanuel, diz assim, qual a solução mais simples ao problema da obsessão? E Emmanuel responde, consagremos-nos à construção do bem de todos, cada dia e cada hora, porquanto caminhar entre espíritos nobres ou desequilibrados, sejam eles encarnados e desencarnados, será sempre questão de escolha e sintonia. Foi o que a Sueli disse. Como resolver o problema da obsessão? Ora, dedique-se ao bem, mas não só ao seu bem, ao bem de todos. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Faça ao outro o que gostaria que te fizessem. Cada dia e cada hora, ininterruptamente. Porque escolher caminhar entre espíritos nobres ou espíritos desequilibrados, doentes, sejam eles encarnados ou desencarnados, será sempre uma questão de escolha e sintonia. Será sempre nosso livre-arbítrio. Então não teremos do que reclamar amanhã. Não é? Então eu achei aqui muito interessante essa aula que Sueli Caldas Schubert, eu não sei se vocês conseguiram ver o livro, né? Aqui, ó, Obsessão, Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Ela, nesse livro, ela dá uma aula, é publicação da Federação Espírita Brasileira, é possível até ter PDF, ela dá uma aula sobre isso. E, mais uma vez, como Kardec, como os amigos espirituais, coloca na nossa responsabilidade a escolha. E quando isso acontece, a gente vai reclamar de quem, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Denise, Menezes, Ideína, sobre essas orientações que nos são trazidas por esses companheiros? Rose, realmente essa educação religiosa deficitária que se tem, né, onde se procura esconder a verdade em proveito próprio, prejudica muito a noção que a pessoa tem do mundo espiritual, né? Então, sendo o futuro das religiões, a gente vai ficar, as pessoas ficarão mais bem informadas, vamos dizer assim, né? Bem formadas e informadas, né? Isso realmente vai modificar a psicosfera do país, do planeta, vai mudar o pensamento da pessoa, porque ela vai saber o que ela vai encontrar. Vamos dizer assim, ela vai ter certeza, né, do que ela vai encontrar e não vai ficar mais iludido, decepcionado e essas coisas. Vai se preparar melhor, não é? Essa orientação da Sueli Caldas Schubert é importantíssima, gente. Falando que porque essa responsabilidade começa aqui e continua. Nós somos sempre responsáveis, seja enquanto encarnado ou desencarnado. Porque o pessoal pensa que é o seguinte, morreu, acabou. Eu não tenho responsabilidade. Eu cuido daqui, mas acabou, não tenho que cuidar de mais nada. Não, a coisa continua, né? Essa aula que ela dá, falando, né, sobre a questão das nossas escolhas, com quem nós queremos sintonizar. Muitas vezes as religiões não chamam atenção para esse tipo de coisa. Isso é fundamental. Né? Eu sempre tenho que escolher quem são minhas companhias. Porque a mãe sempre diz isso, né, para o filho, né?
Menino, presta atenção nas companhias, olha com quem você está andando. Essa recomendação da mãe, daquela velha mãe, ela tem que prevalecer sempre. Eu tenho que saber com quem eu estou andando aqui, ó, na minha mente. E sempre, qualquer coisa que me aconteça, eu serei o responsável. Não tem essa coisa de botar a culpa no outro. E a doutrina está sempre nos cutucando, nos avisando, chamando a nossa atenção para tudo isso, né? E a gente tem que estar alerta. O pessoal vai dizer assim, mas vai falar disso novamente? É assim, a gente tem que falar sobre isso inúmeras vezes, gente, inúmeras vezes, né? Então, tudo bem? Alguma coisa a mais? Eu vou pedir agora para a nossa companheira Denise fazer a nossa prece de agradecimento para que nós possamos encerrar os nossos estudos de hoje, né? E eu, olhando aqui, eu me lembrei, eu vi essa frase. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Isso também é uma escolha, é uma opção. Não é verdade? É uma opção que eu faço nisso aí. Né? Fazer essa escolha. Onde houver desespero, que eu leve esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Não basta só o Senhor querer. Eu preciso também fazer essa opção. Então, Denise, por favor, faz a nossa prece.